essa é a lei. Não acrediteis em todos os espíritos, não acrediteis. Verificai, examinai, essa é a lei. Não acrediteis em todos os espíritos, não acrediteis. Verificai, examinai, essa é a lei. Não acrediteis em todos os espíritos, não acrediteis. Verificai, examinai, essa é a lei. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa será comparado ao homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. E veio a chuva e transbordar os rios e assoprar os ventos e combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva e transbordar os rios e assoprar os ventos e combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Oh. Aquele, pois, que quebra um desses mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que guarda e ensiná-lo a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos. Nem todos.
firme na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem pelo Facebook, em toda parte do mundo, né? A nossa alegria é muito grande, porque nós temos vários irmãos, em outros países, inclusive, nos assistindo, né? Isso nos deixa muito feliz. Quando eles não assistem ao vivo, eles assistem depois, porque a hora, tem alguns, nós temos um pessoal que nós ajudamos espiritualmente, que mora na Nova Zelândia, onde tem 13 horas de diferença para o Brasil. E eles assistem depois, ligam, falam da palestra, né, dão as suas opiniões, isso é muito bom. Bom também saber que nós aqui no último domingo de cada mês, que esse mês vai ser no dia 22, não é o último, mas é porque o outro é festa, e aí a gente resolveu fazer no dia 22. Mas no último domingo de cada mês, às 16 horas, nós temos o Evangelho no Lar online. Isso é importante, a gente divulga antes qual o tema, para que vocês assistam, façam na sua casa. Se você é católico, faça também o Evangelho no Lar com sua Bíblia, não tem problema nenhum. Mas que faça, é importante. O Evangelho no Lar, ele ajuda 7 casas à direita, 7 à esquerda, enfim, termina beneficiando o quarteirão inteiro, não é? Então, assim, o Evangelho faz um grande bem a todos nós. Não só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ler a sua Bíblia é a mesma coisa, principalmente as Bíblias hoje que você pode escolher as editoras, então tem Bíblias também que é bem mais fácil a linguagem. Eu sou espírita, mas eu também não tenho que esconder que eu leio a Bíblia. Por que não? Sou proibida. A doutrina não proíbe, não é? Então a gente tem no último domingo de cada mês o Evangelho no Lar online. Nós vamos esse mês fazer um domingo antes, por conta de Natal, de Ano Novo, essas coisas, tá? Então a gente, como todos os dias na nossa casa, nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Maria de Nazaré, aos nossos mentores espirituais, que todos nós temos, ao nosso anjo guardião, né, que todas as religiões também falam dele, buscando luz e proteção. Que possamos juntos agradecer a Jesus pelo dia de hoje, por tudo aquilo que nós conseguimos realizar, mas também por aquilo que não conseguimos. Por aquilo que nos deixou chateado, obrigado, Jesus. Por aquilo que a gente queria tanto resolver e não conseguiu, vamos aprender a dizer obrigada, porque em tudo tem uma razão. O acaso, à luz da doutrina dos Espíritos, não existe. Não existe acaso. Então, que possamos agradecer pelas refeições que nós já conseguimos fazer hoje. Que possamos agradecer porque há tantas pessoas que não fizeram e vão depender da bondade do outro. E quantas vezes nós damos e não damos com bondade. Né? Quantas vezes bate a nossa porta e a gente fica achando que a pessoa vai beber, vai jogar fora, enfim. Senão a gente diz assim, que tem tanta louça para lavar, se a pessoa puder... A gente fala isso mesmo. Então, a gente precisa agradecer. Não é? A gente precisa dizer a Jesus, obrigada por tudo isso. Obrigada pela nossa família. Como é bom ter família. Obrigada, Jesus. Agradeça pela sua família. Independente das mágoas, não é? Do ressentimento que você esteja com alguém da sua família. E aí a gente sabe que a doutrina dos Espíritos que matou a morte, a gente sabe que a morte não existe, ela demonstra para nós que aqueles da nossa família que nós não nos damos bem, é o nosso compromisso do passado. O filho que faz com que a gente durma menos, o filho, a filha, é o filho amor, é o filho compromisso, é aquele que a gente tem que se debruçar por ele. Não é? A doutrina dos Espíritos também
aboliu a ovelha negra, né? Nós dizíamos que aquele da família que aos nossos olhos dava trabalho era uma ovelha negra. Imagine um irmão de Jesus ser ovelha negra, gente, pelo amor de Deus, né? Então nós somos todos filhos de Deus, amados igualmente. Jesus não faz diferença, nos ama igualmente, mas todos nós temos os nossos compromissos do passado. É claro que, assim, ao primeiro momento, a gente talvez não entenda isso. Eu estou sofrendo hoje é porque eu devo ter compromisso do passado. A gente já disse, Deus esqueceu de mim, ou se não alguém está mandando fazer alguma coisa para mim, a gente nunca lembra que pode estar em nós, não é? Isso é muito natural, não é pecado nenhum, nós somos seres humanos que pensamos assim. Mas com o tempo a gente vai estudando a doutrina e, se Deus quiser, nós vamos chegar a esse nível de consciência de que somos profundamente amados por Jesus, esse mestre, esse amigo, irmão maior, que nos ama a todos nós. Até mesmo não, principalmente quando a gente está à revelia dos seus ensinamentos. Acreditem, Ele também está conosco. Agora, Ele não está achando muito bom, mas Ele não vai nos desamparar. Imagine se nos nossos desatinos não tivéssemos a presença de Deus. Não tivéssemos a presença de Jesus. Meu Deus do céu, a coisa era feia, não é? Então, até nos nossos desatinos, nos nossos momentos de dificuldades, naquele momento que a gente está querendo brigar com Jesus, eu já fiz isso, não é? Há um momento que a gente não está preparado para enfrentar os nossos sofrimentos, as nossas decepções, as nossas angústias. Em algum momento a gente briga com Ele. Eu já briguei com Jesus. Por isso que eu acho natural e sei que não fui desamparada naquele momento que briguei com Jesus, que não entendi, não é? Depois a gente começa a estudar a doutrina, a gente começa a perceber o tamanho do amor de Jesus por nós, né? Demonstrado através de todo momento. Jesus já nasceu demonstrando o amor para nós, não é? A gente sabe, todos nós, mesmo aqueles que são espíritas, conhecem alguma coisa da Igreja Católica. E aí a gente sabe que Jesus, que Maria, que recebeu através do anjo Gabriel a notícia de que seria mãe, não é? Do Salvador, do nosso irmão maior Jesus, ela recebeu aquilo ali caladinha. Certamente os espíritos, a intuição dela, demonstrou a ela o tamanho da responsabilidade que teria ela de ser mãe de Jesus. Depois, criança, né, Jesus já começou a demonstrar desde criança o que seria, não é? E aí Maria, naquela profecia de Simeão, ela tem toda a informação dos sofrimentos que Jesus passaria por nós. Não é? Isso está lá na Bíblia, os católicos sabem perfeitamente disso e todos nós sabemos. E Maria até teve aquela perda, né? Jesus passou 2 dias desaparecido e Maria encontra lá entre os doutores da lei, né? Onde ele estava lá falando para aqueles homens. Tudo isso, ali Jesus já estava assumindo um amor por nós imenso, porque ali ele já passava a ser uma criança diferenciada. Era uma criança diferente das outras, não é? Que certamente colocava nos corações que não conheciam bem o amor, o que será isso? Quem será esse, não é? E aí Jesus demonstra para nós todo o amor a partir de todos os momentos da sua vida, né? E que bom que a gente já pudesse estar nesse nível de consciência para entendermos o amor desse homem, não é? O amor de Jesus. Eu digo esse homem porque Jesus demonstrou para nós em carne e osso. Jesus veio como o Espírito encarnado, como um homem, não é? Teve todo, às vezes eu fico pensando, como terá sido a vida de Jesus? Porque Jesus foi um homem igual a todos nós, não é? Mas aí a gente viu que ele demonstrou para nós, e vai ser lembrado sempre, há mais de 2000 anos,
passou, veio e até hoje, tudo que falarmos dele é como se fosse vivenciado hoje, não é? Então, não há ninguém que não se dobre ao ouvir falar o nome de Jesus. Porque é um nome de força, é um nome que demonstra amor. E deixou para nós todo esse legado de sentimento de amor, de sentimento de tolerância, de sentimento de humildade, foi deixado por Jesus, não escrito, porém vivenciado, né? O que mais me chama a atenção a respeito da figura de Jesus é ele ter demonstrado para nós tudo vivenciado, né? Nós lemos uma história de Emmanuel, mas a gente lê a história. Nós não vivenciamos. Jesus não. Jesus vivenciou, mostrou para nós. Falou de perdão e mostrou, não é? Falou de amor e também mostrou, não é? Falou de renúncia e também mostrou. Então, tudo que Jesus falou foi vivenciado. E é o exemplo para todos nós. Sabemos perfeitamente, Jesus, que ainda na nossa pequenez, não é? Na nossa humildade, nós ainda estamos bem distante de chegarmos até pertinho de Jesus. Mas certamente, sabendo nós que somos imortais, que a gente não fique triste e que a gente vá procurando a cada dia e se melhorando, e aí a gente vai melhorando uma coisinha aqui, outra ali, outra acolá, e um dia, diz as leituras, todos nós seremos anjos, não é? Então, Jesus quer isso de nós, nos ama profundamente. A gente vê esse mês que nós sabemos, eu disse ontem e vou dizer de novo hoje, nós sabemos perfeitamente que Jesus não nasceu em dezembro. Mas algumas religiões dizem que sim, isso também a gente não discute isso. Nós até sou espírita, mas também coloco luzinha, boto o Papai Noel, embora sabendo que é apenas uma alegoria, né, o Papai Noel. Mas a gente percebe, Jesus é tão forte, que a gente percebe que no mês de dezembro as pessoas se mobilizam dentro delas. Parece que tem algumas pessoas que me dizem que não gostam do Natal, acham uma festa triste. Outros dizem que gostam, outros se sentem movidos a fazer caridade. Outros, então que seja. O importante é que a gente chegue perto dos ensinamentos dele, não é? Então que a gente possa, coisa linda, através dos exemplos de Jesus e de toda essa magia, não é, que existe no mês de dezembro, que a gente possa aí sentir-se livre, sentir alegre. Se o que você sente nesse mês é vontade de perdoar, maravilha, aí seu Natal vai ser maravilhoso, né? Porque o perdão é importante. Quando a gente perdoa, quando a gente joga fora os ressentimentos que está dentro da nossa mente e dentro do nosso coração, quem ganha com isso somos nós mesmos. Porque a Maria Dolores diz uma coisa que eu acho que é verdade. Ela diz que a mágoa, o ódio que a gente sente e a falta de perdão que a gente sente do outro é como um copo de veneno que nós preparamos, tomamos, achando que vai afetar o outro e afeta nós mesmos. E é verdade. A raiva que a gente tem daquela pessoa que falou da gente, que disse que a gente era gordo ou magro, feio ou bonito, enfim, ela só afeta a nós. Ela só afeta a nós. A gente sabe que não é fácil, falar é muito... Tem cadeira aqui, viu, meus irmãos? A gente sabe que falar é muito fácil e a gente prefere que a gente consiga pôr em prática tudo isso. Não é fácil, mas graças a Deus não é impossível. E não sendo impossível, a gente tenta, não é, se esforçar para que a gente consiga, com amor, com muita resignação, poder chegar perto dos ensinamentos de Jesus. Chega o final do ano, né? E
chega essa época, a gente já fica se preparando, né? Que cor será que vai dar qual é a cor que vai me dar sorte em 2014? Quantos pulos eu vou dar lá na praia? Quantas flores vou jogar para Iemanjá e tal, né? Bem, não faz mal jogar flores, porque flores são coisas maravilhosas. Não vai fazer mal jogar. Se você quer ir lá jogar suas flores, vá, não tem problema nenhum. Isso não vai lhe prejudicar em nada, tá certo? Mas, e aí os pulinhos que a gente dá lá nas 7 ondas? Também não tem nada. Mas é importante que a gente coloque na cabeça, já que a doutrina fala de fé raciocinada, que os pulinhos que eu vou dar lá na praia, ele só vai me ajudar se eu fizer alguma coisa para que isso aconteça, não é? Se eu quero um 2014 melhor, mas eu ainda estou apegada demais a ressentimentos, eu não vou ter. Porque a energia, tudo é energia. Olha, a gente pega um papel e transformamos em uma bolinha. Vamos jogar na parede, ele fica, ele não fica, ele volta. Então tudo vai e volta. E aí é melhor que a gente faça o que nos ensina Jesus. Não guardemos mágoas, rancor. E também, às vezes, a gente até está pensando em perdoar alguém, aí chega outra pessoa e diz assim pra gente: ai, fulano, cadê seu amor próprio? Por que onde é que está seu amor próprio? E aí, gente, joguemos fora esse tal de amor próprio. Amor próprio é o engano que a gente faz em relação... A gente não quer dizer que a gente é rancoroso, a gente fala no amor próprio, né? Obviamente que o próprio Evangelho diz, lá onde fala amar aos vossos inimigos, o Evangelho fala que você não pode ter pelo seu amigo o sentimento que você tem pelo seu inimigo não é o mesmo que você vai ter pelo seu amigo. E é verdade, porque Jesus só falou a verdade. Ele sabe, olha, se eu lhe decepcionei, você não pode ter por mim a mesma confiança que você tem com alguém que não lhe decepcionou. Isso é muito natural. Mas só em você lembrar daquela pessoa, você já não sentir raiva. Puxa vida, isso aí já é tudo. É isso que Jesus quer. Jesus não quer que a gente vá lá naquela pessoa que nos fez mal, que disse alguma coisa que a gente não gostou, e a gente dê um grande abraço, porque a pessoa vai chamar a polícia. E hoje, com essa história vai logo buscar danos morais, não é? É verdade? Então, assim, a gente não precisa abraçar aquele que nos fez mal, porque fica falseado. Mas a gente pode, ao lembrar dele, fazer uma prece por ele. Aí, obviamente, e aí sendo bem honesto, vai ter um primeiro momento que a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. A gente começa, e aí o nosso próprio ego, ele começa a mexer, a gente começa a lembrar daquilo que a pessoa fez, aí não dá certo. Mas aí a gente vai indo. E isso começa dentro de casa, não é? Começa isso dentro de casa. A esposa, o esposo, com os filhos. Quantas vezes a gente também fica magoado com nossos filhos? É natural isso. É natural. E hoje, quando é bem diferente a educação de hoje, não é? Nós aqui, quem é da minha idade para frente, sabe que a gente tem o maior respeito com nossos pais. Até hoje eu peço a benção para minha mãe, né? Mas as minhas filhas já não fazem isso. Elas são filhas maravilhosas, mas não fazem. É o tempo. É a evolução do tempo, não é? A gente, hoje, os filhos já não têm tanto respeito. Isso aí eu lamento, porque eu acho que tem que respeitar mesmo. Eu lamento. Não é? Essa evolução eu não sou muito a favor, porque a gente precisa respeitar. Obviamente que respeitar o pai e a mãe não é a gente balançar a cabeça, porque pai e mãe também erram. Eu erro. Oxe, claro que sim. Quantas vezes minha filha chega para mim: mãe, isso aí não dá certo. Entendeu? E aí eu tenho que compreender. Tá certo? Mas o respeito, sim. A gente pode discordar do pai, da mãe,
da esposa, do esposo, do namorado, da namorada, e a gente pode discordar respeitosamente. Se a gente conseguisse fazer isso, teríamos famílias mais equilibradas, os casamentos demorariam mais, não é? Porque a gente vê o número de... Conversando com meu amigo, Padre Nunes, eu sou espírita, mas nem por isso não sou proibido de ser amigo das pessoas que eu quero bem, né? Então, conversando, ele me dizia do número de casamento que faz, e logo aquelas mesmas pessoas voltam para dizer que estão se separando. E aí, por que isso? Porque a gente vai convivendo, não é? E aí a gente... É o dia a dia que faz você conhecer o outro. Geralmente a gente, quando começa a namorar, a gente está apaixonada. E apaixonada, como diz Maria Dolores, a gente coloca com óculos cor-de-rosa em forma de coração e acha que está tudo lindo, não é? O outro é cheiroso, é maravilhoso, é perfeito. Mas quando a gente junta as escovas, nós começamos a perceber que o outro também tem defeito. A gente tem, mas o nosso ego não deixa que veja. Não é? A gente só quer ver o outro, só quer ver o erro do outro, e aí dá tudo errado, não é? Então a gente precisa também ser tolerante, o que Jesus nos pede e nos ensinou com os seus comportamentos. A tolerância que a gente precisa ter com o outro. E você pode perguntar, e aí, você já é assim tolerante? Bem, nem tanto, mas já consegui alguma coisa. Não é? A gente não é porque é espírita que tudo que eu esteja dizendo aqui eu já pratique. Eu tento praticar e peço a Deus que me fortaleça para que eu possa realmente praticar tudo isso, não é? Então, que a gente possa refletir sobre todo esse ensinamento de Jesus que todos nós conhecemos. Nós percebemos que, ao falar do Evangelho de Jesus, onde quer que seja, as pessoas conhecem. Lá no Templo do Saber, há poucos dias, eu estava lendo sobre o homem de bem. E eu comecei, para quem não sabe, o Templo do Saber é o nosso trabalho social, ali em Nova Parnamirim. E aí, eu percebi, conversando com as crianças e com os adolescentes, começamos a discutir a respeito do homem de bem, que fala o Evangelho. E eles sabiam tudo o que significava um homem de bem. Eles sabiam tudo. Então a gente percebe que todos nós sabemos de tudo isso. Mas o que nos impede de pôr em prática, certamente o que me impede é o meu ego. Então assim, eu penso, eu vou perdoar fulano, mas aí o meu ego diz, e onde é que está seu amor próprio e tal. E a gente se deixa enganar por ele. Precisamos ficar atento com o nosso ego. Porque é ele que é a grande chaga da humanidade, porque ele é irmão gêmeo do orgulho, não é? O orgulho está ali juntinho com ele, e nós precisamos estar combatendo a todos os instantes. E nada melhor do que o mês de dezembro, já que a gente fica assim meio mais, não é? A gente fica mais tolerante, nada melhor do que esse mês para que a gente reflita sobre de quem a gente precisa se desvencilhar do sentimento negativo, da mágoa, do rancor. Quem é? A gente não precisa falar, mas nós nos conhecemos. Então a gente faz uma reflexão interior e aí vai jogando fora. Se é seu marido, né? A gente sabe que as pessoas nas separações, elas começam... Quando namora é o meu bem, e quando se separa são os meus bens e tal, e aí fica tudo muito ruim, né? E isso é péssimo, porque a gente vê casais que viviam maravilhosamente bem, vai se separar, viram dois inimigos, e ainda fazem outra coisa pior. Se tiver filho, ele torna-se refém dessa situação, desse sentimento. Não é? Então os filhos, a gente esquece que filhos são eternos. Filho, você teve filho, uma vez pai, uma vez mãe, jamais. Marido não, marido e mulher a gente casa, se a gente não está feliz, se as coisas não estão bem, que cada um siga seu caminho. Não estou aqui fazendo apologia à separação, estou só sendo sincera, não é? O que é melhor é um casal feliz, sem brigas, e os filhos saudáveis,
ou aquele casal que tem que ficar junto, porque senão a sociedade, por conta da sociedade. Mas aí falta o respeito para lá, para cá, e os filhos no psicólogo. Não é? E aí, me perdoe a Janice, mas é uma verdade, né? Aí o filho no psicólogo, depois ficando doente mesmo, não é? Achando que casamento é ruim, e não é. Achando que homem é ruim, e também não é. Que mulher é ruim, e não é. Não é? Então, assim, a gente, tudo isso, e aí a gente coloca essas coisas na cabeça. Quantas vezes nós recebemos pessoas aqui pro diálogo fraterno, e é a pessoa que diz, olha, casar eu não quero. Mas eu digo, mas por quê? Não, porque esse homem é a coisa pior do mundo. Tudo calça 40, só muda o endereço e o número da identidade. E não é bem assim. Esse não é um homem que diz, olha, Deus me livre, eu vou ficar aí, mas casar mesmo eu não quero. Porque as mulheres aí metem o chicote em nós mulheres, entendeu? E não é nada disso. Só que a gente não quer fazer o autoconhecimento. Não é? Nós precisamos fazer um autoconhecimento de nós mesmos. Às vezes a gente nem se conhece. Como é que a gente pode conhecer o outro? Como é que a gente pode conhecer a nossa esposa, o nosso esposo, se a gente não se conhece? A gente tem medo, eu pelo menos morro de medo do espelho da verdade. A gente precisa colocar, há momentos que a gente precisa colocar o espelho da verdade. Porque a minha liberdade, ela termina onde o outro começa, não é? Os direitos e assim sucessivamente. E se a gente não tiver colocando isso para dentro de nós, fica difícil. Porque o meu ego, ele só diz que eu, Ilma, sou perfeita. E não é bem assim, não é? A gente tem defeitos, a gente tem momentos que a gente está triste, e no momento que a gente está triste, a gente não quer conversa, e aí o outro chega e a gente não quer ouvir, enfim. Mas se nós pegarmos esse mês de dezembro, eu quero enfatizar dezembro, e a gente lembrar de Jesus, se dizer, eu quero entrar 2014 com minha mente livre, meu coração livre, e aí, no primeiro dia do ano, eu já vou estar muito feliz. Natural de quem é médium, minha irmã. Nada mais, nada menos. Isso que aconteceu agora. Então, é importante que a gente coloque dentro da nossa cabeça, eu sou a favor de você pegar, eu faço, viu, gente? Eu pego a minha agenda, eu vou colocar tudo que eu gostaria que acontecesse em 2014. Eu vou colocar isso para quê? Para os espíritos me ajudar? Claro que não, eu tenho que caminhar com minhas pernas. Não é porque a gente é espírita, porque a gente é católico, ou é budista, ou é ateu, e assim sucessivamente. A gente tem que colocar a nossa vida para que o outro resolva. Não. Mas aí geralmente eu faço isso. Quando é dia 31 de dezembro, eu tiro um tempinho para fazer um balanço. Quer dizer para vocês que, na maioria das vezes, eu não consigo fazer. Se muito conseguir, é duas coisas, uma coisa, entendeu? Então isso é natural. Por quê? Isso é porque nós ainda estamos nesse nível de consciência. Não dá para a gente renunciar a tudo de uma vez só. Não dá para a gente fazer a mudança de uma vez só. Então a gente precisa ser paciente, que foi o que Jesus também pediu. Com quem? Conosco. Você não vai poder ser paciente com o seu filho, com sua filha, com seu marido, com sua mulher, com sua namorada, se você não é paciente com você. Nós precisamos ser pacientes conosco. Então a gente precisa primeiro fazer, como diz o Jomar Moraes, o autoconhecimento. A gente precisa fazer isso. O autoconhecimento. Onde é que eu errei nesse 2013? O que é que eu preciso melhorar? Aonde eu exacerbei de forma que me prejudicou? Nada demais fazer isso. A gente vai se encontrar conosco mesmo fazendo isso. E aí tentar melhorar para aí sim termos acho que tem alguém, meu irmão, termos um 2014 melhor, não é? Eu espero que realmente seja melhor para todos nós, para todos nós norte-rio-grandenses e para os brasileiros todos, né? Nós estamos sedentos de ter algo bom.
estamos sedentos, né? A gente ainda vê, quando a gente pensa no nosso país e na nossa cidade, quando a gente percebe que nem todas as pessoas podem ter o colégio que seu filho tem, não é? Quando a gente percebe que na nossa cidade ainda não tem saneamento básico, ainda tem, hein, gente? Isso é uma situação toda que a gente precisa refletir, não é? Quando a gente vê que ainda falta muita moradia, há pessoas que são iguais a nós, não é bom, gente, ter para onde voltar? E como é que fica tudo isso? Então, dá uma tristeza lá dentro, quando a gente se pega pensando, eu quero trocar meu carro esse ano, quero entrar um ano com um carro novo, tal. Dá uma tristeza, porque existem coisas muito maiores, sofrimentos muito maiores em pessoas que têm estômago, que têm pele, como nós. Nós ainda vemos muita coisa, fora as atrocidades que a gente vê aí, que são feitas, não é? Há alguém que interpreta que o espírita não deve falar de política. Política a gente fala a cada instante, todas as pessoas, nossa vida já é uma política. A política partidária, o espírita não deve demonstrar que vai votar com A, com B, com C, mas a gente precisa chamar a atenção das pessoas quando algo não está bom, quando algo não está certo, porque a gente reclama dos governos, mas nós colocamos eles lá. Então fica difícil, não é? A gente vê um noticiário onde num estado como o nosso morre uma criança porque não tinha um pediatra para atender. Isso é terrível. Aquele que aqui está, que tem o plano de saúde, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. E aí a gente vê que se o SUS, se todas as verbas fossem canalizadas para ele, certamente teríamos uma saúde maravilhosa. Infelizmente, parece que no caminho ela vai se perdendo. Como se um passarinho estivesse trazendo no bico, né? Aí soltou um ali, a gente não entende isso. Então, como é que a gente pode pedir a Deus, a Jesus, que tenhamos um 2014 maravilhoso, não é? Porque pedir só para a gente fica egoísta. Nós precisamos pedir a Jesus que todos os seus irmãos que habitam este planeta de prova, de expiações, possam realmente ter um ano bom, não é? Que a gente possa ver as crianças na escola, e aí eu falo, essa criança que eu falo, é a criança menos favorecida, não é? Nós vemos lá no Templo do Saber o número de crianças que tem uma escola mal, porque falta professor, termina o ano e tem alguma matéria que o professor nunca foi lá dar aula. Então a gente não pode ficar feliz com isso. Isso, ficar feliz porque você pode pagar uma faculdade para o seu filho, porque você pode pagar um colégio, porque eu posso pagar. Mas aí a gente tem que pensar nos outros que não podem. Porque se nós não fizermos assim, não vai haver mudança. A mudança que a gente quer, ela tem que começar em nós. O Mahatma Gandhi, que é o mentor espiritual da nossa casa e que eu tenho um profundo carinho, né, pela vida de Mahatma Gandhi, quando a gente lê a respeito dele, ele diz: se você quer que o outro mude, faça primeiro em você. Não é? E é verdade. Se a gente quer que algo mude, que a gente mude primeiro. O que é que eu preciso mudar em mim para que eu tenha um 2014 melhor? Que a gente tenha coragem de fazer isso, e aí na certeza de que somos todos amados por Jesus, certamente nós vamos sim ter. Às vezes eu sei que nos momentos das nossas dificuldades, nós não temos essa clareza do tamanho do amor de Jesus por nós. Isso é muito natural. Quando nós recebemos aqui alguém que chega numa situação de profundo desequilíbrio e ele está sem confiar em Deus, Ilma, eu entendo perfeitamente. Porque imagine alguém, quando eu vou, esse ano nós não fizemos, mas eu espero que em 2014 possamos colocar de novo a sopa da madrugada na rua, né? E aí eu vi que
Maria Dolores nos preparava antes da gente sair. Para que quando a gente chegasse perto de um irmão de rua, a gente não falasse primeiro em Deus. E aquilo me deixou, quando ela me disse isso, gente, eu fiquei assim, meu Deus, o que quer dizer isso? Que coisa esquisita. Mas aí depois, com o tempo, eu fui entender o que ela disse. E aí ela disse para nós, uma pessoa que está morrendo de fome, uma pessoa que está jogada na rua, você chegue primeiro com o que ele está precisando. Chegue com a comida, chegue perto, demonstre que é igual a ele, que é ser humano, e depois você fala em Deus. E aí foi como deu certo, porque a gente chegava e eles ficavam arrepios. Não é? Ora, imagina, uma pessoa que está vendo que você está com um odor diferente do dele, todo cheirosinho, e ele sabe que ele não está, ele não é maluco, ele sabe que você chegou ali de carro, desceu, ele percebe que você está diferente dele, mas ele é igual a você. Ele é um ser humano igual a nós, que tem sentimentos. Então fica difícil você falar de Deus, de Jesus diretamente. Você tem que ir ganhando a confiança para depois você falar, não é? E aí a gente deu o número de pessoas que tem na nossa cidade, que moram nas ruas. Você não pode imaginar. Faz 2 anos que nós não fazemos a sopa da madrugada, mas há 2 anos atrás nós tínhamos 534 moradores de rua, nós temos todas as fichas desses irmãos. Entendeu? Hoje eu espero que tenha diminuído, mas é claro que não diminuiu, porque infelizmente a realidade não é essa. Infelizmente, a realidade não é essa, né? Tudo muito bonitinho, da boca para fora, mas a realidade não é essa, e eu fico muito triste, porque a gente ainda vê na nossa cidade muita gente morando na rua. A gente ainda vê na nossa cidade, e os moradores de rua, nem todos são desprovidos de família. Encontrei nas ruas de Natal médicos que enveredaram, eu digo médicos porque foi mais de um, enveredaram nos vícios, seus familiares cansaram, e aí eles estão na rua. Aqui em Natal, não é em Recife, nem no Rio, nem em São Paulo, é aqui na nossa cidade. Entendeu? E aí o nosso cuidado, a nossa vigilância com a nossa família, não é? Para que a gente adote os nossos filhos, adote para que a rua não adote. A rua adota os nossos filhos, oferecendo para eles coisas maravilhosas. Isso nós vemos lá no Templo do Saber, que é o nosso. Vocês entrem no nosso Facebook para vocês conhecerem o nosso trabalho social. Lá no Templo do Saber, a gente encontra adultos, crianças de 9 anos, enveredados nas drogas. E aí a gente só reclama, mas o que é que a gente faz para que isso diminua? As drogas tomou conta do mundo inteiro. Antigamente a gente só via, a gente não tem natalense aqui. Eu lembro que quando em 1984 nós fazíamos parte do Núcleo Espírita Cristã Deus, Paz e Amor, e nós tínhamos um dia que íamos lá para a Via Costeira. A gente sentava, ia todos os médios, meu marido, que era o presidente do Deus, Paz e Amor, íamos todos com os médios, e a gente tinha um dia para a gente ir para ficar lá relaxando, né, fazendo um relaxamento. Levávamos uma toalha, sentávamos todos em cima e fazia um círculo para a gente fazer meditação, relaxar, porque isso é importante. É importante a meditação, não é só você só pode fazer na praia, mas você pode fazer na sua casa, mas tira um pouquinho, é importante a meditação, porque você se encontra com você. E aí a gente fazia isso, gente, era uma tranquilidade, a gente não tinha medo, nunca nos aconteceu nada. Hoje é impossível, né? A gente não está maluco para fazer um negócio desse, não é? Então você veja como mudou as coisas, como mudou, a cidade é a mesma, mas mudou muita coisa. As drogas estão aí, né, sendo oferecidas de todas as formas, e nós, enquanto pai e mãe, nós precisamos pegar esse mês de dezembro, festa, mudança de ano, também a gente verificar como é que está o nosso relacionamento com os nossos filhos.
Será que a gente conhece os amiguinhos deles? Eu sou muito feliz. Eu tive um pai maravilhoso. Ainda tenho, porque ele está no mundo espiritual, não deixou de ser meu pai. Mas o meu pai, o meu irmão fazia odontologia, e um dia meu pai, em deixar meu irmão na faculdade, meu irmão deu uma carona a um amigo. Ah, meu pai ficou uma fera. E aí eu não entendi. Meu Deus, por que papai ficou uma fera? Porque deu uma carona? Mas aí ele perguntou pro meu irmão: você conhece o seu colega? Aí meu irmão: conheço, papai, estudo com ele. Não, mas eu quero saber se você conhece. Depois, com muito tempo, passou algum tempo para eu entender o que era que meu pai queria dizer, não é? O que é que meu pai queria dizer? A preocupação dele era tão grande conosco, sempre foi, a gente nunca foi dormir na casa da amiguinha, a amiguinha que tinha que dormir na nossa casa. Mas ele não deixava a gente dormir na casa da amiguinha. E eu tive 2 filhas e deixei muitas vezes minha filha dormir na casa da amiguinha, porque eu nunca achei que tinha nada demais. Mas meu pai, naquela época, ele já se preocupava com essas coisas. Então, ele queria conhecer os nossos amigos. Os nossos amigos ele queria ir na casa do pai, entendeu? Então, isso é muito importante. E a gente sabe que a família é a primeira faculdade que nós nos matriculamos. É a família. E aí eu vejo que foi muito bom para mim, para os meus irmãos, a minha mãe e o meu pai. Tudo aquilo que... Há momentos que a gente, quando o pai da gente diz uma coisa, a gente acha chato, né? Eu também passei por essa fase de achar que eles eram chatos. Mas hoje, né, aos meus 55 anos, eu percebo que foi a melhor coisa. Eu não tenho outra palavra para dizer ao meu pai a não ser obrigada. Muito obrigada. E obrigada à minha mãe, que nós éramos 6, hoje somos 5, porque um já retornou à pátria espiritual, meu irmão mais velho. Mas nós somos 5, que minha mãe não tem preocupação conosco. Principalmente a preocupação de vícios. E é porque a gente é muito bonzinho, papai do céu sofreu pouco minha mãe? Claro que não. Nós temos defeitos 1000, mas minha mãe deve se sentir muito feliz, não é? E aí a gente sabe que também naquela época, na época de muitos de nós aqui, as drogas não eram assim. E hoje elas estão em todos os lugares. E é por isso que a gente precisa ser amigo dos nossos filhos. A gente precisa ouvir os nossos filhos. A gente precisa saber o que é que eles estão precisando. Tá? E a gente precisa também não ter vergonha de conversar com eles, nada. Não precisa ter vergonha de conversar com os filhos. Porque muitas vezes a gente sente vergonha e lá na escola, eles acham quem conversa com eles. Lá na rua, depois do nosso portão, alguém conversa. E certamente esse alguém não vai orientar ele como nós. Porque nós amamos eles. Porque não tem uma mãe que não ame o filho. Não tem um pai que não ame. Ah, mas eu conheço ali um José que não está nem aí pro filho, até separou. Gente, isso é outra coisa. É outra coisa. Cada um com o seu compromisso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que tem o título de honrar vosso pai e vossa mãe, lá está demonstrado o tamanho da responsabilidade do pai para com o filho, mas também do filho para com o pai. Então, se o pai não cumpriu seus deveres, ele responderá. Se a mãe não cumpriu, também responderá. E se o filho também não cumpriu com a mãe, é ele que responde. Porque Jesus, esse de quem a gente está falando, ele é tão misericordioso que ele dá para nós a oportunidade de pagarmos as nossas dívidas. E aí sim, de que forma? Fazendo a gente sofrer? Ah, sei lá, eu fui tão boa. A gente acha que foi bom, né? Fui tão boa e aí eu tenho um filho tão ruim. Não é bem assim, não. Nós recebemos na família, na nossa família, o filho que precisamos receber, o pai, a mãe e assim sucessivamente. É só assim, compreendendo o Evangelho, compreendendo a doutrina dos Espíritos que mataram a morte, que a gente vai entender o que significa isso. O que significa a oportunidade que Jesus, por amor... Gente, quando eu entendi
o processo reencarnatório, eu me apaixonei por Jesus. Fiquei apaixonada mesmo, louca por Jesus. Porque, veja só, Jesus é tão bom, que aí dá para nós a oportunidade do processo reencarnatório, que eu, no início, quando eu entrei na doutrina dos espíritos, não tenho vergonha de dizer para vocês, eu achava que era uma punição terrível. Eu achava que era muito Maria, esse negócio é muito chato. Eu não sei nem quem eu fui, aí eu tenho que pagar. Depois, quando a gente conhece a doutrina, a gente mergulha dentro dela, a gente estuda ela, e aí a gente vê que o processo reencarnatório nada mais é do que bênção. É o amor de Jesus se materializando em nós, dando oportunidade para que a gente se reencontre. E aí o esquecimento, eu nem me lembro disso, mais uma prova de amor. Mais uma prova de amor. Imagine a mãe que tirou a vida do filho. Só de revólver? Não. A mãe que estava lá, não é? Ela fez o contrato com Jesus, que ela vinha vir como mulher, ia ser mãe e tal. E ela engravida, e aí ela botou na cabeça que não está preparada para ser mãe. Aí alguém chega para ele e diz: fulana, eu sei ali uma pessoa que vende comprimido tal, você coloca assim, toma assim, faz assado. Já se comprometeu, né? E aí aquele espírito perde a oportunidade do processo reencarnatório. Ele tinha um compromisso. Imagine se Jesus não desse a misericórdia do esquecimento, como era que seria isso? Ia ser terrível. Então o processo reencarnatório, acreditem, estude sobre ele. O processo reencarnatório é a maior prova de amor. Eu lembro que Chico Xavier disse que se ele, que chamava muita atenção a ele na doutrina, foi que fora da caridade não há salvação. Mas outra coisa também era que se não existisse a reencarnação, aí sim ele ia ficar muito triste, né? Porque aí Deus era injusto, né? Então, eu peço desculpa a vocês, eu fiquei apenas esperando aqui o tempo que você chegasse, viu, Élidon? Tá, meu irmão? Mas aí a gente eleva o nosso pensamento a Jesus, agradece a Ele, e eu passo para o nosso querido amigo, irmão Élidon. Muita paz em Jesus. Eu ia deixar ela falar mais umas 2 horas, né? Tem alguma experiência para nós, né? A gente vai ouvindo e vai aprendendo com carinho. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre algo que é de importância para nós que estamos adentrando a casa espírita. Alguns de nós vamos à casa espírita com curiosidades. Como é a casa espírita? O que a casa espírita nos oferece? Como deve ser, por exemplo, uma casa espírita com ritual, com imagem, né? Como é que pode ser isso? Porque o tema é interessante, nós falamos sobre isso, óbvio, dentro da Semana Espírita, do Templo Espírita Deus, Cristo e Caridade. O tema é o trabalho de Jesus na casa espírita. Trouxemos para vocês os slides, mas vamos fazer numa ótica, tá? Um pouco diferente, para a gente poder dialogar. Estamos chegando no final do ano, ele vai nascer de novo no dia 25, e novamente nós estamos com perspectiva de 2014 melhor. Claro que 2013 foi melhor que 2012. E sempre vai ser tudo melhor, tudo mais positivo, mais cheio de energia, porque nós estamos sob a orientação de Jesus. A casa espírita sem Jesus não tem objetivo. O planeta Terra sem Jesus, ele não tem para onde girar. Tá certo? É o nosso governador. É algo que a gente tem que buscar, a gente tem que entender, a gente tem que vivenciar. E a casa espírita, o centro espírita, o trabalho espírita, ele tem por base Jesus. O trabalhador espírita, sem estudar Jesus, dentro da casa espírita, ele perde o direcionamento. Se ele adentrar o mediunismo, esse é que perde mesmo.
E se ele tiver a mediunidade aflorada, sem ser com Jesus, é um desastre. Emmanuel nos orienta que um ser com a mediunidade aflorada, sem estudo, sem o burilamento evangélico, é um carro descendo sem freio. Nós já sabemos o que vai acontecer. Tá certo? Então, a casa espírita, ela tem uma base, desde então, precisamos entender isso, cristã. Ou seja, o Cristo nesse direcionamento. Vamos falar um pouquinho para vocês, e aqui tem algo muito interessante. Certo? Vamos lá. O centro espírita é um lugar onde o homem se reestrutura, deixando o homem velho, que somos nós, aquele ser que vem com pensamentos outros, ainda um pouco enraizado no Velho Testamento, certo? Deixando o homem velho e construindo o homem novo. O homem novo é justamente esse ser que busca melhorar-se, burilar-se, melhorar o jeito de ser, amar mais, ser mais compassivo, ouvir mais, tentar compreender o outro, o diferente, principalmente o diferente. Ok? Destina-se a formar, o objetivo do centro espírita, com Jesus, formar, educar e edificar almas. O centro espírita, na visão de Bezerra de Menezes, é o que nós vamos no futuro breve, isso ele falou há mais de 5 anos atrás, sair do centro hospital para o centro escola. Nós vamos... que maravilha! Que maravilha! Bom, então o objetivo de aonde tem a educação espírita, a ótica espírita, o centro espírita, formar, educar e edificar almas. Tá? Essa visão vem o próprio Bezerra de Menezes, quando ele diz que estamos tirando o centro hospital para colocarmos o centro escola. Eu não vou mais ao centro espírita para me curar. Eu vou para aprender, para me libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá certo? Então agora eu vou ao centro estudar. Vou conhecer quem é Jesus, vou conhecer isso que a gente chama de obsessor, o meu inimigo. Como é que Jesus mandou dizer a mim que era para eu andar com o inimigo não 1000 metros, mas sim 1000 quilômetros? E ele disse: do que adianta tu amares os que te amam? Amas quem não te ama, ama os teus inimigos. Essa visão, na ótica da doutrina espírita, está no educar e edificar. Seu objetivo primário é o processo educativo, que leva o homem ao trabalho e ao aprimoramento da consciência e do coração. É uma escola de formação espiritual e moral. É onde o casal vai começar a se entender mais, compreender, vai saber que eu estou homem, estou mulher, não sou homem, não sou mulher. Eu estou. Amanhã podemos inverter, educar a compreender o outro que não me entende. A minha obrigação é compreender ele. Ele não me compreendeu, é um problema dele. Isso chama-se educar-se espiritual e moral. Tem por finalidade o Centro Espírita com Jesus a propagação da doutrina espírita. Centro Espírita que não estuda a própria doutrina espírita, ele está totalmente sem um direcionamento. Ele pode até estar cheio, porque as pessoas vêm em busca do mediunismo, do imediatismo, da cura, entre aspas. Tua fé te curou, disse Jesus. Não foi ele que curou. Tua fé. Oi? Futebol sem bola. Que comparação maravilhosa. Meus parabéns. Então, propagação da doutrina espírita, através do estudo, da fraternidade. Olha a fraternidade. Mudar o jeito de olhar, mais sensível, mais sorridente. Hã? A fraternidade, mais abraços, mais love. Hã? Só love, dentro da casa de Jesus. A casa de Jesus não é a para estar discutindo, para estar brigando, ou então para chegar aqui cansado, assoprando. Tive que vir. Não, você não teve que vir. Se eu não viesse, não ia ter reunião. Não, não é assim. Você veio porque, como todos nós aqui, estamos aqui para aprender, para amar, né?
Nossa irmã disse aqui que estava tomando o tempo aqui com carinho. Ela disse, vou tomar o tempo enquanto ela não chega. É nada, é porque ela, como ela falou, é a vida. A nossa vida hoje é Jesus. E eu também saí do trabalho, tinha que vir para cá para dar palestra. Não, eu vim porque eu amo Jesus. Eu não vim dar palestra, eu vim trocar com vocês fluidos. Hã? Que dar palestra? Não existe isso. Falar sobre esse homem memorável que mudou o planeta na sua chegada, porque o planeta sempre ele muda. Antes dele chegar, os seus discípulos, os seus profetas já falavam sobre ele. Mas quando ele veio ao planeta, tudo se modificou. Então, nosso objetivo aqui é conhecer Jesus e é amar Jesus. Então, da fraternidade, da prática da filantropia, não tem cobrança no centro espírita. Chegando num canto, alguém dizendo assim, não, aqui não cobra, mas quiser deixar R$100 aí por enquanto. Ou então a gente tem aqui umas aguinhas fluidificadas, não estamos cobrando, mas quiser deixar alguma coisa, saia fora, está fora da lógica da doutrina espírita. Dai de graça o que de graça recebeste. E nós não somos donos do dom no vocábulo de outras denominações religiosas. A mediunidade independe do moral do médium. Não, mas ali dentro tem uma média especial que cobra somente R$100 e vai saber o futuro. Eu também sei o futuro de cada um, é só vir me perguntar. Ainda sei o presente e sei o passado. Posso dizer aqui para vocês, já estou vendo o futuro dela, eu já vi o passado dela. Olha que médio maravilhoso que eu sou. Se estamos aqui é porque o nosso passado foi um pouco apertado. E estamos aqui para melhorarmos, para termos um futuro brilhante, que depende de nós, o nosso futuro. PT, saudações, já adivinhei. Vamos lá. Oração. Temos que ter oração de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, acordou, oração. E o centro espírita tem que ter isso aí. Baseada no evangelho de quem? De Jesus Cristo. Porque é ali onde está a base do ser humano. O exemplo. Todos nós temos que buscar lá a nossa base de fortaleza. Ok, meu irmão? Passa aí para nós, por favor, com carinho. Olha, pode passar de novo. Muito bem. Bezerra de Menezes, tá? Vamos lá. A fraternidade é o alicerce da obra do Cristo, exigindo o quê? Renúncia, sacrifício e perdão, para expandir relações duradouras e solidárias entre os operários da causa. Não é da casa, não é da causa. Muito além do que o micro. Nós somos os operários da causa. Causa do Cristo. Nós somos os operários da vinha do Senhor. Isso aqui é uma reunião que nós estamos aqui porque nos amamos. Viemos aqui para ouvir Jesus. Viemos aqui para nos melhorarmos. Enquanto nós estamos aqui, os nossos irmãos desencarnados, o que nós chamamos de anjos guardiães, que estão conosco 28 horas. Olha que coisa boa. 28 horas estão conosco. Se o dia tem 24, eles estão mais 4 horas de graça. Conosco. E nos trouxeram aqui. Conosco ainda vieram milhares. Porque muitos de nós aqui já organizamos o dia para estar aqui hoje de noite, não é verdade? Quem organizou o dia para estar aqui hoje de noite? Quem foi? Eu, quem mais? Olha aí. Pronto. Então os espíritos maravilhosos, que já sabem que a gente vem, começam a chamar, vamos dizer que ela seja um espírito desencarnado que estava passando ali por Belém. Belém, lá né, do Oriental. Aí o espírito diz, minha irmã, como é que você está? Eu estou bem, tudo bem. Olha, estava vendo uma reunião ali pertinho, e aquele irmãozinho que você está com ele ligado há uns 500 mil anos, vai estar lá. Quem é? Fulano de tal. Quanto tempo eu não vi esse irmão? Nesse átomo de segundo, ela se liga a ela que vem para cá, com outra vestimenta, mas ela vê o ser imortal naquela fisionomia que ela conhecia há 500 mil anos atrás. E ela estava onde? Vamos botar mais perto, ali no Japão. Porque para o espírito não tem essa distância, nós é que temos distância. Tá? Não tem distância. Então liga a ela
que está fazendo desde 4 horas da manhã que ela acordou, que vinha para aqui hoje, e politicamente eles dois estão ligados. Eles e mais 1000 ligados. E lá vem a gente trazendo essa galera maravilhosa para cá. Imaginemos quantos são, né? Isso é um item. Segundo item, para a gente continuar aqui a colocação do nosso irmão. Os chamados médiuns carrocinha. Alguém já ouviu falar nesse? Tem, médiuns carrocinha. É aquele que toda semana vem para o centro carregado. Aí chega no centro, descarrega e vai embora. Feliz da vida, estou me sentindo bem. Mas não houve uma reforma íntima, um estudo, uma vigiar e orar, uma mudança de hábito. E para a semana lá vem ele de novo, como? Carregado. Uma dorzinha aqui, minha irmã, dona Ilma, desde ontem que eu estou com uma dorzinha. Aí toma um passe, por amor, porque eu passo a doação de fluido. E volta de novo, lá vai ele, feliz da vida. Daqui a 30 anos, lá vem ele de novo carregado. Chama-se médium carrocinha. Então o trabalho de renúncia, de sacrifício e perdão faz parte dessa reforma íntima, essa transformação moral. Ok? A fraternidade não pode ser instituída, precisa ser sentida. Bezerra de Menezes. Ok? Pode dar aquele toquezinho bonito? Ok. Agora aqui foi a nossa irmã Hermance, do livro Unidos pelo Amor. Quem quiser ler, é riquíssimo esse livro. E ela analisou para nós algumas coisas. Recomendações para os trabalhadores da Seara de Jesus, direcionando-os para a vigilância e autoanálise. Todos nós somos trabalhadores da Seara de Jesus. Uns participam do centro X, centro Y, uns vão para a igreja, outros vão para um templo, para um terreiro, para uma casa do amigo, para qualquer canto que nós formos, estamos na Seara de... Não é só o Santo Espírita, não é só a doutrina espírita. Aonde nós estivermos, estamos na Seara de Jesus. Tá certo? Coloquemos isso na nossa mente. Em qualquer denominação religiosa. Umbanda, Quimbanda, Xangô, Candomblé, católico, protestante, espírita, certo? Ateu, está na Seara de Jesus. Que queira ou não. Passe. Mais um toque. Só mais um toquinho. As recomendações, vamos lá, são só 200. Nós vamos ler devagarzinho, cada um, vou falar 10 minutos, vezes 200, vai dar? É rápido. Aprender a discordar sem gostar menos dos nossos companheiros. Isso é gostoso isso para nós. Tá certo? O companheiro gosta do Campinense, eu gosto do 13. O outro gosta do Flamengo, eu gosto do Botafogo. Um gosta mais de ler Hermance, outro gosta de ler Emmanuel. Não, eu só gosto de Joana de Ângeles. Mas o outro diz, não, eu leio André Luiz. Não, mas Emmanuel é melhor. Não, André Luiz é mais legal. E lá vai aquela discussão. Estamos perdendo tempo discutindo. Ele gosta do que ele gosta, eu gosto do que eu gosto. Não posso gostar menos de do que do. Ok? É uma recomendação para nós vivermos bem na casa espírita, na nossa casa, na convivência 2, na convivência 10. Mas direcionando o pensamento para a casa espírita. Que aqui é onde estão os que estão se tratando. A começar pelos trabalhadores da casa, o presidente, o vice, os coordenadores de departamentos, coitado como estão se tratando. E tem coordenador que diz, não, eu não tomo passo, eu sou um coordenador. Eu fui numa casa aqui, é uma casa que eu vou mensalmente, e quando terminou eu sempre tomo passo depois da palestra. E uma senhora que se empolgou muito com a explanação que nós tínhamos levado, ela gostou, foi para mim, eu digo para nós, primeiro é para quem está falando, coitado, que tem que ler e ainda tem que vivenciar mais ainda do que outros. Ela disse, não, mas foi para mim, eu digo, então é para a senhora. E ela ficou sentada, de repente eu entrei na fila para tomar passe, quando eu voltei, ela disse, mas meu filho, você não é para tomar passe? Eu digo, por que, meu amor? Você é o palestrante. Você tem que dar exemplo. Eu digo, meu Deus. Então me desculpa. Ela disse, tudo bem, mas fique sabendo. Eu digo, muito obrigado. Não ia discutir com ela. É como ela vê.
Não, eu tomei aquele passezinho gostoso, obsidiado que eu sou há mais de 20 anos, eu tenho que tomar o passe diariamente. Vamos em frente, mais um toquinho? Olha que coisa boa. Aceitar cada pessoa como ela é, procurando entender os porquês dos incômodos que sentimos com esse ou aquele coração. Os porquês, a nossa irmã falou quando eu cheguei, e eu ouvi ela falando sobre a reencarnação. Temos que estudar a reencarnação. Não é para a gente dizer, porque eu fui no ano de 1200 um rei. Só quer ser rei, ninguém quer ser um escravo. Ninguém quer ser escravo. Eu me lembro que eu estava no palácio. Ninguém quer dizer que... Tá certo? Mas se nós formos olhar com carinho, os grandes espíritos que nós conhecemos por nome X ou Y, em outrora passaram pela escravidão. Tá certo? Então, independe do nível social que estamos. O que vale é a evolução moral, espiritual. Então, aceitar cada pessoa como ela é, procurando entender os porquês dos incômodos que sentimos com esse ou aquele. Se eu não tenho muita simpatia com ele, ele é importante para mim. Porque esse aqui eu já amo e ele me ama. Olha, Jesus, do que adianta amares quem te ama? Nós já nos amamos. Agora, ele é importante. Porque a gente não tem simpatia um com o outro. Então vamos ver se a gente consegue se conquistar. Se nessa encarnação nós nos conquistarmos, já estamos ganhando muito. É mais um, ó, esse aqui já é meu. Mais um, ele vai dizer do mesmo jeito. Ele já te ama. Agora a gente conseguiu se... Tá certo? Se conhecer mais. Mas não, eu gosto de estar mais com ele, porque com ele a gente fala muito sobre a importância do espiritismo, do contemporaneidade. Aí quando chega para mim, ele diz, não, isso aí nada disso presta, não sei o que. E lá vem ele, sai. O espiritismo diz que conviver para entender os porquês na casa espírita, de preferência na casa espírita. Ok? Aquele rapaz é o meu técnico. Manter o diálogo franco e afetuoso com quem for a razão das nossas decepções. Eita, que coisa boa. Irmã-se, que maravilha. Vamos ler essa querida irmã, né? Manter o diálogo franco e afetuoso. Franco e afetuoso. Isso faz parte dos trabalhadores da casa de Jesus. Os trabalhadores querem se melhorar. Mesmo que não tenham um passo, se compreender o outro, ser com ele, né? O cara tem um lado bom, mas ele tem um lado bom. Franco e afetuoso. Pode passar. Ok? Essa é gostosa. Pensar sempre com bondade sobre quaisquer pessoas em quaisquer situações. Quaisquer situações. Com bondade. E não já olhar para aquela pessoa, sei quem é. Não, aquele ali, ixi Maria. Olha o que é que ele analisa para nós. O trabalhador de Jesus, ele tem que estar trabalhando sempre o lado bom das pessoas. Jesus, quando teve com o cobrador de impostos, era um dos homens mais odiados da época. E ele dialogou francamente com ele, ouviu ele. E percebeu, não, ele sabia que ali tinha um homem bom. Estava equivocado, mas tinha um lado bom. Porque todos nós temos o lado bom. Todos, sem exceção. Nós somos criados por Deus. Se somos criados por Deus, somos amor. Se momentaneamente ainda não descobrimos isso, é só burilar, é só trabalhar, é só seguir. Vale salientar que se nós conversarmos aqui com a mãe de um assaltante, de um estuprador, ela vai dizer, é um menino bom. Mas, aí ela vai dizer, na visão de mãe, porque mãe é algo nobre. Ela vê naquela criança, com 300, com 200, com 1000 anos, é uma criança para ela. É um menino bom. Compartilhar as angústias. Olha, isso aqui é muito interessante. Ela dá a nós um local... Porque as pessoas... Eu vou ler para vocês, depois a gente fala. Compartilhar com as angústias com pessoas certas, evitando conceder tempo para que se cristalizem intensamente, transformando-se em maledicência. Porque às vezes nós achamos que no centro espírita só tem anjinho.
O cara veio pra cá, um tal de Eldon, chegou lá, falou, aquele menino deve ser um menino muito bom. E essa análise, tanto é de Hermance como de Joana de Ângeles, no livro Liberta-te do Mal, ela nos alerta: não conteis as tuas intimidades para as pessoas que não te amam. Analisa primeiro quem são. Para quando tu falares, se aquela pessoa realmente te ama, ela vai te ouvir com respeito. Mas se chegar ali num canto, essa é legal, vou falar. Com pouco tempo a pessoa está olhando, vixe, lá vem Ilma por perto de mim. Foi o que aconteceu no discípulo de Jesus, quando o mestre partiu, que a mulher, a prostituta, queria seguir os discípulos. E os discípulos disseram: ixi, essa mulher do lado da gente, o que vão pensar de nós? Está lá no livro maravilhoso, para a gente poder analisar, em Amélia Rodrigues. Certo? Então, cuidado. Até o diálogo fraterno, a casa espírita com Jesus, a pessoa que faz parte do diálogo fraterno, requer ali uma pessoa, tá certo? Com mais carinho, com mais... Porque se não tiver isso, não entra no diálogo fraterno, que se desequilibra. Porque às vezes os segredos, os cabeludos, são muitos. Há casas que são mais, vamos dizer assim, cautelosas, mas que essas casas têm duas pessoas fazendo o diálogo fraterno. Porque a pessoa está falando, o outro está prestando atenção, e o outro ao lado, às vezes, está anotando alguma coisa importante daquele diálogo. Porque, às vezes, a conversa é um pouco delicada. E se a pessoa que está ali preparada para aquilo não tiver uma base, ela se envolve. E o problema vem na frente. Ok? Vamos em frente. Só são quantos que eu falei? 200, tá bom? Vejam com carinho. Orar sempre pelas criaturas com as quais antipatizamos. Eita, mas Hermance, parece que tu conheceste Jesus? Eu tenho quase certeza que ela conheceu Jesus. Porque Jesus falava tudo isso para nós. Por isso que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Está lembrando tudo que Jesus trouxe para nós. Tudo. Nada é novo. Tudo Jesus deixou para nós. Só que a gente se esqueceu. Aí vem o cristianismo redivivo e lembra para nós. Olha, não, me lembrei, Deus me livre, não queria me lembrar de fulano de tal. Ora por ela. Ora por ela. Principalmente na casa de Jesus. Porque eu não posso aplicar um passe se do meu lado o Ilma não se dá bem. Como é que eu vou aplicar um passe? Como é que eu vou doar fluido se eu estou com o meu inimigo do lado? E se tocar nela, aí o fogo come. Como é que eu vou doar esse fluido de amor? Então, orar pelo outro. Porque com certeza, ele um dia vai orar por mim. E se não acontecer isso agora, nas próximas vão acontecer. Mas a iniciativa tem que ser logo. O trabalhador de Jesus tem que tomar a iniciativa logo. E não esperar que o outro tome a iniciativa. É um problema do outro, não meu. Eis a importância do trabalhador de Jesus na casa espírita. Ok? É igual os loves. Que coisa pior do que duas pessoas de uma casa bicudo? Ainda tem que dormir com um bicudo? É melhor conversar um com o outro? E depois sai aquela palavrinha mágica: I love you. Não é? I love you. E depois, tudo é maravilha. Mas dormir dois bicudos, está tudo rasgado, porque os dois bicudos ficam um arranhando o outro. Não dá certo. Aprender a receber as críticas e saber tirar bom proveito dos elogios, sem entusiasmos ou paixões, tanto com um quanto com o outro. Cuidado com os elogios demais, para não se perder. E ter cuidado, ter análise com as críticas, porque às vezes são críticas que merecem uma análise. Acaba bom. Ok, a coisa é simples, é só como eu olho isso, como é que a pessoa falou para mim, mesmo que ela seja uma crítica que não gostou, mas se ela falou isso, tem uma verdade. Tem uma verdade. E não, acabou, é meu inimigo a partir de hoje. Tá certo? Ela trouxe para nós essa análise. E também os que estão sempre, ó, legal, hein? Valeu. Eita, ó. Aí você se empolga com aquilo,
Até deve de estudar, que já acha que já sabe mais do que Kardec. Como tem pessoas... Não, rapaz, esse Chico Xavier está ultrapassado. Vou ler lá Chico Xavier, já está ultrapassado. Negócio de 1800 e pouco, não quero nem conversa. Tem um livro de Chico Xavier de 1945. Eu vou ler isso, eu vou ler um livro novo. Coitado, né? Eu estava ontem ouvindo o nosso irmão Haroldo Dutra. Até tô acompanhando com meu filho. Quando chegar em casa agora, ele está me esperando para assistir a segunda parte da palestra, onde ele analisa os livros, alguns livros dentro da palestra de André Luiz, A Caminho da Luz. Ele foi buscar lá coisa delicada, trouxe Kardec para nós, trouxe A Caminho da Luz, trouxe a Gênese, e a gente vai vendo quanta coisa está atualizada. Então cuidado para a gente, quando receber muito elogio, esquecer de que a gente precisa estudar. Tá certo? Pode passar. Falar menos de si e ouvir mais do outro. Alguém vem falar com a gente quando vai falar, não, mas eu também não fiz isso. Não, é porque isso aqui é o seguinte, naquele tempo eu fazia, e a pessoa querendo falar. Peraí, deixa eu... É porque eu tenho um problema aqui, uma dor... Olha, é o seguinte, já tomei muito... Olha, quando eu tinha isso, era uma obsessão. Então, falar menos de si e ouvir mais o outro. Se eu posso dar um exemplo meu, com carinho, mas toda vez que alguém chegar, certo? Então, por que ela fala isso para nós? Porque a gente precisa mais ouvir o próximo, porque o próximo está precisando de dialogar. Ninguém vem ao centro espírita passear. Ninguém consegue falar. Porque um quer, outro, não, mas é melhor assim. É igual aquelas pessoas que gostam de dizer que está doente, estou com uma dor de cabeça, outro diz, não é igual a minha. Porque a minha, desde ontem... E se disser que tomar um remédio, eu tomei 2 injeções e não passou. Para dizer que a dor é maior. Não é verdade? E lá vai aquela confusão. Tá certo? Então, muito cuidado na análise. Jamais se supõe indispensável. Esse é um problema maravilhoso dentro do trabalhador de Jesus. Já aconteceu na Bíblia. Jesus já chegou e eles estavam brigando para saber quem era o maior. Lá na Bíblia. O discípulo, quem era o mais importante, quem era... Aí Jesus ia chegando, eu imagino, se fosse hoje. Hawari, Jesus, por favor. Lá vem Jesus, diga aí, como é que tá? Aí, quem é o melhor aqui, Jesus? Aí Jesus olhou e disse, meu Deus. Né? Quem quer ser o maior, se faça o menor. PT, saudações. Então, humildade, carinho, nunca se acha indispensável no centro espírita. Não vou mais ao centro espírita. Vou ver se ele não acaba. Coitado, desencarna e vai ser tratado no centro espírita, desencarnado. No centro espírita, algo totalmente diferente. Eu estou indo lá para me tratar. E junto com os irmãos, trabalharmos juntos. Se eu sou um médium vidente, o outro é um médium de psicografia, o outro de psicofonia, o outro não tem uma mediunidade aflorada, mas é aquela pessoa que fica ali na mesinha, tem uma simplicidade para receber todo mundo. Né? Eu não faço nada disso, mas eu boto o copinho ali, delicado, arrumadinho, a pessoa vai chegando, pega no copinho, tudo arrumadinho. Que coisa bela. Cada um com a sua importância. Indispensável não existe. Porque a seara de Jesus é grande. E nós é que precisamos de estarmos dentro dela. Hawari aí, amigo. Olha, está subindo, descendo, tudo lindo, né? Olha que maravilha. Utilizar a terapia do abraço e do sorriso nos roteiros da afetividade. E nós temos isso aqui, eu sempre falo e é importante, no Hawari. E também no Harmonia. Todo jovem que adentra o grupo de jovens do Hawari, ele é abraçado. Ele entra na portinha lá, pode ser a primeira vez. Como é seu nome? Fulano de tal, vem cá. Parece uma tábua a primeira vez. Chega. Vou contar um segredo para vocês, aqui para nós, não diga a ninguém não. Recentemente estávamos numa casa fazendo uma explanação e entrou um amigo nosso, que é do movimento. E eu estava falando, peguei o microfone, chamei a
pessoa e fui dar. Meu Deus, quase que eu levava um coice. Ele olhou assim pra mim. Primeiro porque eu chamei ele, fui dar um abraço. Eu digo... Mas dei um abraço nele, aquela tábua dura. Sentou aí e ficou lá duro olhando pra mim. Eu digo, meu Jesus. Né? Então, o abraço e o sorriso é algo maravilhoso. Porque eu já estou tão acostumado a estar no trânsito, as pessoas com aquela carona dura, tudo tenso, olhando para o sinal vermelho, logo verde, corre, todo mundo. Tem gente que já conta os segundos do sinal, se não der aquele segundo, ele bota primeiro e sai. Porque ele já contou que o sinal dá tantos segundos. E você está vendo tudo aquilo. Chegando na casa espírita, um sorriso, alguém nos abraçar, tá certo? Então, utilizar na terapia do abraço e do sorriso na casa espírita. E eu tive isso com carinho, falo porque tenho que falar, faz parte do trabalho. Um jovem que botou no Face. Uma das coisas que eu mais gosto na semana é chegar o sábado e eu ir pro Hawari, porque eu sei que lá eu recebo um abraço. Vou explicar no final, que são 200 contentes, depois a gente vai, né? Ok, muito obrigado. Então, ele botou isso, eu fiquei emocionado. Aquilo para ele é importante. Aquele abraço, não só do coordenador, do evangelizador, porque no final da evangelização, todos se abraçam. E se ela chegou a primeira vez, ela vai ser abraçada por todos. E depois se acostuma. Ok? Então, por mais doloroso seja, zelemos por essa ocasião de trabalho e enobrecimento íntimo nas distintas células às quais nos achamos vinculados. Nos centros que estamos vinculados. Qualquer centro, aonde nós estivermos, lá tem que ter alguém que ama, que abraça, que estuda, que se aprofunda, que busca o conhecimento. Eu não sabia disso. Busque. O espiritismo é ciência, tem que ter uma busca, tem que ter uma pesquisa. Não podemos estar dentro da doutrina espírita com achismo. Se tem achismo, tem alguma coisa errada. Mas por que isso? Não, isso aqui é porque acontece isso e vai... Não, peraí. Não, incorporar. O espírito entrou nele e falou. Na casa espírita ninguém entra em ninguém. O espírito entrou na pessoa e falou, não existe isso. Não, como é? Agora vamos estudar. Estudo sistematizado da doutrina espírita. Aí lá nós vamos estudar sobre fluido. Aí já começa a entender. E começa a perceber que não tem ninguém entrando em ninguém. Cada um tem seu corpo, há uma comunicação. Tá certo? Há um vínculo fluídico. E isso me dá um conhecimento maravilhoso. Então, em que nos achamos vinculados? Buscando fazer o melhor sempre em favor de nós mesmos. O melhor sempre em favor de nós mesmos. Aí é onde está a coisa. Melhorar, se trabalhar mais, colocar, aí está um livro memorável, Manual Prático do Espírita, é um livro antigo, riquíssimo para nós estudarmos. Não é um livro para cabeceira de mesa, é um livro para estudar, porque ele tem exercícios individuais. Esse livro de Ney Prieto é riquíssimo. Porque no livro tem lá os exercícios para responder só para nós. Porque são perguntas muito direcionadas. E uma delas que me chamou a atenção foi eu colocar um defeito meu. Um defeito que a gente tem. Botar no bolso todo dia de manhã, hoje eu não vou fazer isso. Quando chegou o final do dia, eu ando com uma cadernetazinha. E sempre que eu errar naquele ponto, eu vou lá e anoto. Aí no final do dia eu só falei 500 vezes isso aqui. 500 vezes. Não, amanhã eu vou fazer de novo. Até que daqui a alguns anos, ele disse que não tem tempo, não nos preocupemos com isso. Hoje eu só fiz 2 vezes. Uma vez. Hoje eu não fiz. Aí, algum tempo sem... pega aquele defeito e guarda com carinho. Não vai jogar ele fora. Fica lá na nossa cabeceira da cama. Aí bota assim um defeito que nenhum da gente tem. Orgulhoso. Nenhum da gente tem aqui. Mas tem esse defeito. Vocês já ouviram falar, não já? Trabalhar ele. E a gente vai. Riquíssimo esse livro. Manual Prático do Espírito. Bom, o livro vocês já viram, não já?
que eu falei para vocês, unido pelo amor, é manso do fogo. E aí estão, tudo para a gente poder, não são todos, eu apenas peguei, é no capítulo Espelhos, essas colocações no capítulo Espelhos. E cada nós entendemos que a casa espírita é a nossa casa. Não é onde a gente vai para lá, não. É a nossa casa. É onde a gente tem que ter zelo, tem que ir com amor, tem que ir com carinho. A nossa casa tem que todo mundo estar dialogando. Tá certo? Para isso nós vamos trabalhando no nosso próprio lar, o diálogo fraterno. Quem é que faz aqui? Levanta a mão. Só quem faz. Quem não faz, eu pelo menos estou com a mão baixada. Quem faz? Um ali faz. Quem faz o diálogo, o Evangelho no lar? Ok. Pronto. Mas vamos lá, vamos trabalhar agora isso aqui para a gente finalizar. Dê mais um toquezinho, por favor. Ave Maria. Outro toquezinho. Outro. Vai chegar ali para nós. Pronto. Agora chegou o nosso ícone, né? Então vamos fechar aqui com isso que a gente trabalhou no final para vocês. O Evangelho no lar. Importância ímpar para nós. Uma vez por semana só. De preferência, aqueles que não têm tempo, porque quando vai chegando já tem a novela das 7. Às vezes chega na das 8 e às vezes na das 10. Então o tempo não dá. E às vezes tem um futebol, jornal nacional, uma notícia especial, um vizinho que chega, um colega que liga que vai chegar. Então o tempo não dá. Não é isso? Então coloquemos na nossa agenda pessoal, do nosso lar. Na sua casa são quantos? 3. Quantos conhecem a doutrina? Isso, igual a mim, 3 superficialmente. Nós somos 4. Conhecemos superficialmente. Então, mas digamos que tem uma casa que tem um católico, um protestante, um bandista e um ateu. É uma maravilha uma casa dessa. Acho que é lindo. Mas tem, hein, pessoal? Tem. Então, como fazer o evangelho no lar? É só eliminar os outdoors de religião. Não vai ter naquele evangelho no lar o evangelho da doutrina espírita. Ou então o ateu não vai falar sobre o que ele acha. Vamos pegar mensagens que nos edificam, certo? E o evangelho vai ser em cima daquelas mensagens. Vamos ler a mensagem, depois há uma discussão, nunca pessoal, porque às vezes já participei de um evangelho no lar, que a pessoa preparou o evangelho já foi certinho para quem era as leituras. E quando ele abria, fazia. E eu não estava sabendo, eu ficava ali no meio, fui convidado, né? Aí a outra, já estava a fitinha branca. Quando pegava a fitinha que abria aí. E eu percebi. Porque ficou incômodo as coisas. Um senhor coçou a barriga, lá vai. Eu digo, pessoal, vamos fazer uma coisa, vamos fechar isso aqui. Você tem uma Bíblia aí? Tem, vamos abrir a Bíblia, ver o que é que tem para nós? Aí uma senhora, a mais sábia, que era a mãe de todos, estava ali só. E quando eu falei em Bíblia, ela abriu o olho. Eu digo, a senhora gosta de ler? Gosto, meu filho. Eu digo, vem cá. O que é que a senhora gosta? Eu gosto de Coríntios 13. Um seguinte, eu digo, eu sou apaixonado por isso aí. É, meu filho, eu digo, sou. O que é que eu digo para a senhora o que é que tem lá? Sim, eu digo, ainda que eu falasse a língua. É isso mesmo, eu digo, vai ler para nós. Ela botou o óculos e deu um banho para a gente. Leu com aquela firmeza, né? Uma mulher de 70 e poucos anos. E quando terminou, eu digo, precisa falar mais alguma coisa? Porque Paulo de Tarso diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, de nada adiantava. E ela, quando falava isso, chega lá. E o pessoal fazia. Não é assim que acontece? E para falar sobre Jesus, não precisa botar religião. Ele já é. Não precisa a gente colocar. Isso aqui é o Evangelho de Jesus, barabá, barabá. Isso aqui é para. Fala sobre ele. Se alguém te bater na face, dá a outra. Porque essa face aqui é do ódio, eu vou dar a face do amor. Não é dar a outra para a pessoa bater. Aquela face que te bateram, a do ódio. Dá a tua face, a de amor.
ainda que eu desse tudo, até meu corpo para ser queimado. Quer dizer, se não tiver amor, não fez nada. Para os outros foi demais, mas para ele não fez nada. Queridos irmãos, é como nosso irmão falou, e eu ouvi com carinho, e eu também posso dizer aqui, e vocês vão ter que dizer comigo, porque senão só nós dois fica ruim. Ela falou assim: eu sou apaixonada por Jesus. Não foi assim que ela falou? Eu amo, Mas João falou isso. Eu te amo, Senhor, nunca te deixarei. João, evangelista. Hã? E ele ainda perguntou: Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Apazigua minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Para que repetir? Apazigua minhas ovelhas. E pela terceira vez ele falou. Mas não foi só a Pedro. João de Cusa, no livro A Boa Nova, as mesmas perguntas. Eurípides Barçanu, as mesmas perguntas para ele. Madre Teresa de Calcutá ouviu Jesus perguntando a ela: tu me amas? E ela teve vergonha de responder. Recolheu-se. É no livro quando ela diz o encontro com Jesus. E quando veio o representante do pontífice para perguntar a ela por que ela tinha deixado a igreja para seguir sozinha, para apenas falar com os moribundos, porque era uma louca, e ela sentada no chão, ele chegou depois de vários dias querendo falar com ela. Quando chegava: Madre está aí, não está trabalhando. Madre está aí, não, foi. Madre está aí, ele ficou. Nesses 3 dias ele foi vendo o que era que ela fazia. E no terceiro dia ele foi ter com ela. E saiu procurando, estava ela sentada no chão, já esperando aquele homem que vinha com tanta sabedoria falar com ela. E ele falou, e ela olhou para ele, pegou um lápis, escreveu no chão. Ele disse: sim, irmã, e aí? Ela disse: está vendo, meu filho? Ele disse: estou vendo. Ela disse: eu sou apenas o lápis a escrever no chão. Calou-se. E ele chorou. Não foi digno de falar com ela. Levantou e foi embora. Volta menos de 2 meses depois com a autorização do Papa para que ela comece o trabalho. É brincadeira uma fortaleza dessa? Essa mulherzinha maravilhosa, pequenininha. Toda mulher pequena é danada. Se eu tenho 1,20m, minha esposa tem 1,10m, mas é danada. Porque quem ama Jesus não tem tamanho, não tem cor, não tem o mais sabido. Quem ama Jesus tem com ele um feedback. Olha a palavra bonita. Tem com ele algo que não teme a nada. Senhor, eu estou indo, sei que tu estás lá. E faz. Vi agora recentemente com o desencarno do nosso querido irmão Mandela, o documentário O Milagre de Mandela. Num canal fechado, alguém deve ter assistido também. E as grandes autoridades do mundo falando que no ápice da guerra da África, ninguém imaginava uma união daquela. Ninguém imaginava. Chegou aquele espíritozinho lá, como quem não quer ir querendo, ficou preso mais de 20 anos. Vimos Clóvis Nunes recentemente na televisão, passou 5 dias preso. Nós temos Clóvis Nunes aqui. E ele disse: eu acho que eu sou tão pequenininho que só aguentei 5 dias. Porque nosso irmão, foi dizendo, Gandhi, Mandela, esses não. Mas eu sou um pacifista pequenininho, apenas 5 dias. Veja aqui, que maravilha desse homem. Então, esse homem incomparável é brilhante, é apaixonante, é a nossa vida. A casa espírita necessita vivenciar esse homem. Porque numa noite como essa, vocês com essa paciência de me ouvir há quase 1 hora, porque vocês amam mesmo. Estamos aqui há mais de 1 hora. E eu garanto a vocês, se trouxerem para cá, você, a gente amanhece o dia falando sobre Jesus. Eu não tenho dúvida disso.
Porque é fascinante. É fascinante. Ele penetra, ele remove, ele transforma, sem agredir. A casa espírita que tem Jesus, ela não precisa estar com mediunismo, com isso, com aquilo, com alguém especial na frente. É amor, a pessoa vem, chega, vem doce. O que é que tem ali? Eu não sei não, eu sei que é bom. É mesmo, deixa eu ir lá, quando chega lá fica. Desce aqui num carrão, desce de helicóptero. Meu Deus, fulano chegou de helicóptero. Entra, senta ali. E vai ouvir alguém, às vezes até analfabeto, falar sobre Jesus. O que foi que você entendeu? Eu não sei. Eu sei que quando ele fala eu me arrepio. Porque é o fluido, não é o que eu falo. É o que eu tenho em arquivo. Eu sinto aquilo. Então, queridos irmãos, eu apenas tenho a dizer a vocês o que o nosso irmão falou e eu sei que vocês vão falar também. Eu amo Jesus. Se não fosse ele, eu também não estava aqui não. Recentemente uma pessoa falando comigo, uma médium mais sensível do que eu, e ela falou sobre minha vida de infância. Eu digo, meu Deus. Ela disse, mas meu filho, quem me falou não foi ninguém não, foi um homem que está do seu lado. E eu, curioso, que eu sou paraibano, eu disse, cadê? Ela disse, não, ele já foi. Ele sentou do meu lado, enquanto você estava falando, ele estava falando sobre a sua infância. Foi tão forte o que ela falou que eu não vou negar a vocês. Não perguntei quem era. Porque não pode, aquela mulher, a primeira vez que eu fui naquele centro, ela falou com tanta propriedade. E ainda disse, vai em frente. Eu digo, como? Ela disse, também não sei. Mas ele disse que está com você. Recentemente aqui, nossa irmã Francisca, no Neres, a gente estava fazendo alguma explanação lá. Quando terminou, uma senhora veio de lá de trás e disse, eles estavam do seu lado. Eu digo, quem? Não eu conhecia. Nosso irmão José Augusto da Costa da Seca, do albergue noturno de Natal. Não sei se alguém conheceu ele aqui. Nosso irmão conheceu. E outro era um irmão da Federação. Agora eu não lembro o nome dele aqui. Quando ele falou, esse irmão desencarnou antes de chegar em Natal, que fazia um trabalho com a juventude maravilhoso, muito conhecido no movimento espírita, e ela disse, eu não conheci o outro, que era o que veio com o seu Augusto, mas o jeito dele é assim, 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 assim. Aí eu chamei Francisca, que Francisca conviveu na Federação, e no albergue disse, é ele mesmo. É o nosso irmão. Então, fica aqui as nossas considerações, com carinho, com amor, agradecendo a casa que sempre tem esse amor de nos convidar. E eu quero dizer uma coisa a vocês. Nós não viemos dar uma palestra aqui. Viemos conversar. Conversar sobre esse homem. Quanto mais a gente entende ele, quanto mais a gente penetra nele, quanto mais a gente compreende Jesus, mais a gente é feliz. Não precisa PhD. É só abrir o coração. É só ouvir o seu cantarolar. Quem escuta as bem-aventuranças nunca mais esquece o seu cantarolar. Quem escuta ele falando sobre as parábolas fica apaixonado. Porque ele falava para os simples e para os doentes da alma, que somos nós. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a terra. Então os brabos, coitados, vão sofrer. Os machos, machucados, vão sofrer. Mansos e pacíficos. Bem-aventurados os puros de coração, que verão a Deus. Veja que beleza de bem-aventuranças. A parábola dos festim, a parábola da ovelha perdida. Essa análise que João de Ângeles fez, todo um livro só em cima dessa parábola, que é o livro Em Busca da Verdade. Todo em cima de uma parábola. A parábola do filho pródigo, a parábola da Dagma. Que cantarolar de Jesus! É um cantor que não precisa de afinação, já está no nosso coração. Então essa noite, fica aí as nossas palavras, poucas do que podemos falar, mas com a atenção de vocês. Porque eu volto a falar e não me canso. Tudo é por Ele. Todo o nosso objetivo é Jesus.
Nos melhoramos para um dia chegarmos perto dele, sentirmos ele. Mas se estamos distantes, ele está do nosso lado. Somos nós que não sentimos ele. Joana é mais profunda ainda quando diz: nós respiramos Jesus. É como o peixe dentro do mar. Ele vive ali dentro. Nós estamos com Jesus nessa mesma condição. Mas quanto mais nós evoluímos espiritualmente, mais entendemos o seu amor. E amanhã ele disse a nós, olha o que foi que ele disse a mim. Não sei se foi só a mim ou foi para nós. Das ovelhas, quem é que lembra? Que o Senhor me confiou. Não está lembrado não? Até eu esqueci também. Nenhuma há de se perder. Essa uma quem é? A gente. E ele disse uma coisa que a gente precisa guardar para a gente finalizar aqui e nunca mais a gente deixar de ser feliz. Até aqueles que estão meio borocochô, que vieram para cá assim, como que diz, meu Deus do céu, será que é hoje? Veja o que foi que ele disse para nós. Eu vou ao Pai e não vos deixareis órfãos. E ainda vou falar com o Pai e ele vos enviará o Consolador prometido, que falará tudo que eu disse e algo mais. Estamos com ele há mais de 150 anos, que é a doutrina espírita. Esse algo mais é porque ele não ia falar para nós, porque a gente não ia entender o que ele queria dizer. Esse algo mais nada mais é do que isso. Quando ele tentou falar sobre reencarnação, não compreenderam ele. Quem diz tu que eu sou? Um diz, tu és Elias. Como poderia ser Elias se Elias tinha morrido no Velho Testamento? Tu és João Batista. Não podia ser João Batista, porque João Batista também já tinha partido. Tu és um dos profetas. Não poderia ser um dos profetas, porque já tinham morrido. Então, se essas pessoas falavam sobre isso, é porque compreendiam o poder ou a lei da reencarnação. Aí Pedro falou, tu és, aí disse quem ele era. E ele disse, Pedro, não foi você que falou, foi o Pai que falou por ti. Quer dizer, mediunidade. É tanto ensinamento no Evangelho que a gente fica, vou falar um vocabulário para a gente finalizar, a gente fica bestalhado. Fulano está meio doido. Não, ele está no mando mesmo. Ele descobriu algo diferente. Tá certo? Então esse homem disse, não vos deixarei órfão. Guardem isso no coração. Sempre que a gente estiver deprimido, achando que o mundo está se acabando, alguém nos decepcionou, lembrem-se de Jesus. Não vos deixarei órfãos. Oh, coisa boa. Muito obrigado, minha irmã. Como é bom a gente dialogar. Tá vendo aí? Quando a gente está já no... Ele nos carrega. Senhor, porque o Senhor... Estou contigo, Joaquim. Se levanta. Eu imagino Jesus como era um vocabulário gostoso. Né? Deixava a gente simples. Quem quiser ler o livro A Grande Espera, que é uma história do próprio Eurípides de Barçanufo, vocês vão ver Jesus dialogando com Bezerra de Menezes numa simplicidade tão grande que a gente fica emocionado ler esse livro. A Grande Espera. Mas não lê esse livro primeiro. Primeiro leiam O Homem e a Missão. Depois vão ler De Roma a Sacramento. E depois vai ler esse terceiro livro. Porque se ler só o terceiro, não vai entender. Tem que entender o primeiro. Tá certo? É só uma colocação para vocês. Muito obrigado. O horário foi embora. Corri hoje pra caramba para chegar aqui. Porque eu preciso disso. Eu estou fortalecido agora para ir para a Alemanha a pé. Quando eu cheguei aqui, eu estava hiper cansado. Deixei meu love lá em Nova Parnamirim. Liguei o carro, vim de lá para cá, 350 km por hora. Cansado. Entrei aqui, a nossa irmã falando, o pouco que ela estava falando, eu fui ouvindo. Foi me fortalecendo. Quando eu sentei aqui, que eu levantei, vocês jogaram o fluido em mim. Eu digo, meu Deus. Agora já posso, ó. E vou voltando, correndo a pé, deixar o carro aí e vou correndo para casa. Veja como Jesus é maravilhoso. Já passamos por decepções, já passamos por traições, já passamos, inclusive, por momentos delicados.
já sentimos na nossa pele, queridos irmãos. Eu que só tenho 18 anos de idade. Já falei isso com carinho. Um dia eu vou falar isso aqui para vocês. Mas como a gente já sentiu como esse homem é importante para nós. Meus 3 pais já foram. Os meus 2 pais de sangue e o meu pai adotivo. Aí eu falando com a minha irmã, meu pai desencarnou, porque ele era só meu pai, não era pai dela, né? Porque ele me adotou aqui em Natal, nosso irmão Helios Vari, um homem que eu amo do coração. E eu liguei para minha irmã e disse, minha irmã, meu pai desencarnou, que ele desencarnou esse ano agora. Aí minha irmã falou, meu irmão, é porque nós agora temos que nos acostumarmos a sermos órfãos. Eu digo, mas eu vou procurar outro pai. E eu vou mesmo, estou esperando, vai chegar. Porque isso não é só dizer assim, eu lhe adoto, não. É do coração. Esse homem, eu estava numa explanação no Bezerra de Menezes, e ele estava sentado lá, e eu aqui, falamos um pouco, quando terminou, ele veio de frente de mim, conversou comigo 2 minutos, e ele disse, você parece com meu filho assim, 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 assim. Eu digo, e o senhor está falando igual a meu pai? Ele disse, como assim? Eu digo, o que desencarnou? Ele disse, sou eu agora, eu vou amar você é meu filho, você é meu pai. E desse dia, até ele desencarnar, eu tive o prazer, e hoje tenho irmãos em Brasília, em São Paulo, irmãos adotivos, né? Que eu sou filho dele. Inclusive, eu fiz questão de botar no testamento. Eu liguei, a minha irmã disse, bota o meu nome no testamento. Ela disse, por quê? Eu digo, eu quero a minha parte. Aí minha irmã disse, o que é que você quer? Eu quero as anotações dele, tudinho que ele tem no computador. O que ele tiver no computador é meu. Ela disse, está feito. Eu digo, pode anotar. Porque ele tem anotações maravilhosas. Era um homem muito sensível. E o computador está lá intocável. Eles têm tanto respeito por ele, que não abriram nem ligaram o computador até hoje. Vão ligar somente no dia que forem falar do testamento. Como existem pessoas maravilhosas, né? Então, fica aí nossas considerações. Agradecido a vocês. Hoje eu não vou cantar, tá bom? Muito obrigado. Vamos elevar o pensamento a Jesus. Vamos deixar que os irmãos que nos coordenam na espiritualidade possam derramar sobre nós os fluidos de amor, de carinho. Relaxemos a nossa mente e que possamos dizer assim, irmão maior Jesus, que tu possas derramar sobre os irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados, os teus bálsamos de amor. Que os irmãos que te acompanham, aqueles que também estão aqui por amor, possa, querido irmão, eles que já têm um sentimento direcionado para nós, encontrar em nossos corações o abrigo certo para reinar em nosso sentimento a união, o amor, a compreensão. Jesus amado, mais um ano que estamos finalizando nesse planeta Terra, mais um ciclo, mas sabemos que no teu plano espiritual apenas estamos mais uma vez relembrando o teu chegar ou a tua chegada no planeta. Que neste momento, Jesus, sentindo os fluidos benévolos sobre nós, que possamos assim orar a oração que o Senhor deixou para nós, que possa assim essa oração penetrar em todos, sem exceção, e que possamos, ao terminar, Jesus, sentirmos novamente as bênçãos das tuas palavras em nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações,
mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, querido irmão maior, com essa prece, irmãos que coordenam esta casa, com todo o amor que Jesus direcionou para eles, que possamos passar a nossa irmã, que dirige a reunião da noite, para finalizar a nossa reunião com muita paz e alegria em nossos corações. Que assim seja. Jesus, em Teu nome, nós pedimos mais uma vez que possa conduzir os nossos irmãos ao retorno dos seus lares. Muita paz, muita luz a todos, uma semana de paz e luz. Lembrando que amanhã será a nossa última apometria do mês, do ano. Graças a Deus.